Estamos ao vivo, segundo Cinema em Diálogo. Esperando o Robson entrar, esperando as pessoas entrar. Hoje o filme vai ser bem legal. Eu tenho que arrumar minha câmera, assim eu fico gordo. Tá entrando. Aguardando por Robson Fieri. Ei! Hello! Olha, Ah, hoje sua câmera não tá mais não tá craquelada, ó, tá boa. ela tá boa? Tá boa, não Olha, tá craquelada não. eu Hoje tá vou melhor do começar que a semana ficar. passada. Eu vou Eu não tô começar a conseguindo ficar. achar um ângulo decente nessa porra desse celular hoje. O Lucas Romão entrou, bem-vindo, Lucas Romão. Olá! Olá, ó, já tá entrando uma. Que bom, porque semana Ó. passada craquelada, todo mundo falando assim, Robson, eu não te enxergo, você tava todo craquelado. É, E tá eu fiquei. querendo craquelar agora. Acho que é a sua conexão. Ah, ó, tô vendo, Amadeu entrou, Fábio entrou. Olá, gente, boa É, noite. Sejam Leão bem-vindos. Fá entrou. A gente vai só esperar uns 2 minutinhos para entrar um pouquinho de Sim. gente. Olha, meu primo entrou. Oi? Meu primo entrou, Machico Ringani. O nome dele é Diego, tá? Não é Machico Ringani. Ele não tem esse nome. Entendi. A pessoa, denúncia, denúncia, cidade alerta. Coloquei o filme de Ó, Bundas, viu? boa noite, Leão Fá. Leal Fá. Fala com acento ou sem, Boa noite, Fábio. né? Boa noite, Walo Mantilla, né? Olha que lindo o cartaz lá atrás. Hoje eu aprendi que, assim, tipo, não escove os dentes com o figurino da live, né? Porque no vídeo anterior estava lá lindamente uma mancha de pasta de dente na Ah minha lá. camisa. É Opa, legal, nossa. legal que a semana passada a gente fez a primeira live, né? Então, tem gente que Uhum. está entrando pela primeira vez, talvez não saiba, mas é legal saber que na semana passada a gente fez uma primeira, aí no Facebook, na minha página, né, no Cine Alfieri, tem lá, quem quiser assistir a live da semana passada. A gente fez um panorama um pouco sobre o cinema contemporâneo, a gente falou sobre alguns filmes importantes dos últimos anos, sobre cancelamento, a gente falou com uns pontos polêmicos, né? E aí a gente decidiu coletivamente, olá, Vitor, a gente decidiu coletivamente, oi Douglas, É, Douglas também falou um oi aqui. a gente decidiu coletivamente fazer um primeiro filme, né, discutir um primeiro filme, que é esse filme chamado Retrato de uma Jovem em Chamas. É um filme francês. Acho que pouca gente conhece, mas na verdade a gente decidiu um pouco a partir dele, porque ele é um dos primeiros filmes, é um dos filmes mais importantes LGBTs de 2019. E a gente acha que era legal falar sobre cinema LGBT, sobre temática LGBT dentro do cinema, né? Ainda mais, ainda mais vendo hoje a quantidade de transfobia com o lance do Tami e tudo mais, aí eu tenho mais certeza ainda que a gente fez a escolha certa. A gente precisa E é falar muito muito. interessante, né, Rob? Porque a gente escolheu esse filme na nossa primeira conversa sobre fazer esses. A Sim, gente, a gente decidiu esse ser o primeiro filme, falar de filme, na primeira conversa que a gente teve, e está vindo exatamente na semana que a gente está vendo um caso de transfobia claramente aqui no Brasil. é um horror. Né? Rafael Puca, seja bem-vindo. Olha, bom, eu acho que a gente pode começar começando agora, para não estender muito. A ideia é a gente ficar meia horinha, tá, gente? Pra vocês não fugirem. É, com certeza, fica aí pra gente. A ideia a gente começar. A gente começa com um panorama, então, do cinema LGBT Bom, eu vou fazer o seguinte, eu abri aqui o IMDb, né? Eu fico com o meu computador bem aqui na minha frente, então eu consigo me informar se acaso eu preciso de alguma informação, né? Assim. Bom, para quem não assistiu, olha, tem um aluno seu, Robson, que entrou. eu vi, Gabriela. Um beijo, Gabriela. Aluna. Retrato de uma Jovem em Chamas é um filme francês de uma diretora chamada Céline Sciamma.
né? Com duas atrizes maravilhosas, Noémie Merlan e Adèle Haenel. A Adèle Haenel é uma atriz que eu falo é muito interessante, que ela eu falo que ela tá me perseguindo, porque eu nunca tinha assistido nenhum filme dela, em um ano eu assisti três. Foi os 120 batimentos por minuto, A Garota Desconhecida e agora O Retrato de uma Jovem em Chamas. Né? E aqui o que o MDB fala? Numa ilha isolada em Brittany, né? No final do século XVIII, uma pintora tem que pintar o retrato de casamento de uma jovem mulher. Sim. Essa daqui é a nossa sinopse. Sim. Né? É um filme do século XVIII. Acho super interessante, primeiro porque é um filme dirigido por uma mulher que fala sobre mulheres lésbicas, o que diferencia aí de uma boa parte de filmes com temática feminina e com temática LGBT. Eu acho super interessante já apontar isso logo de início. E isso se reflete automaticamente no filme, porque o filme é belíssimo, é lindo demais, extremamente sensível ao olhar da mulher e principalmente as questões LGBTs e o que toca lá. Eu acho que questões LGBTs no século XVIII, né? No final do século XVIII. O que é legal assim de perceber, de olhar para o filme, assim, a gente não vai dar spoiler, tá, gente? Fiquem tranquilos. O que é legal de perceber, eu acho que que a gente acaba olhando para aquelas personagens do filme no século XVIII e tentando fazer uma conexão com o nosso tempo atual, né? Quais as mudanças que acontecem lá 200 anos depois, ou não, né? Sim. Obviamente que existem inúmeras conquistas para os LGBTs nesse período de 200 anos, ainda bem. Mas, ao mesmo tempo, também você percebe ali no filme que questões básicas como se perceber LGBT e conseguir tranquilamente fazer essa transição, né, de se aceitar e aceitar para o mundo, o quanto que isso ainda é difícil. E você olha no filme essa questão bastante marcada, porque obviamente no século XVIII, se a gente está falando que hoje é difícil, no século XVIII era inviável, né? E aí você faz conexões, né? Pensa, bom, mudou, mas, né? Existem conquistas inclusive legais, mas existem também questões bastante urgentes, emergentes. Diga, Rô, quem que é o Leonardo? Leonardo falou aqui, vocês acham que por ser um filme LGBT, ele afasta o público que não é da comunidade? Vou começar respondendo essa, tá? Tá. Leonardo, ó, não sei se você assistiu o filme, tá? Mas assim, o mais legal do filme é que, num primeiro momento, ele retrata demais a condição da mulher no século XVIII, né? Porque a personagem da Adèle Haenel, acho que é assim que se fala, Horácio Gouveia vai me ajudar em algum momento nisso, ela está sendo, ela vai se casar com um milanês que ela não conhece, ela tem que sair do convento que ela é feliz. Não é spoiler isso daqui, tá, gente? É bem o começo do filme. Né? Assim, então, o começo do filme retrata as opressões que a mulher sofre, independente de ser LGBTQI a mais ou não, né? Assim, e o modo como é conduzido o filme, o tempo inteiro, é de uma poética. Ele, assim, fotografia, cenário, atuações, trilha sonora, ele vai conduzindo de um modo assim que eu acredito que não. É um filme que a gente consegue muito se identificar. Eu não sou uma mulher lésbica, entendeu? E eu tive uma identificação absurda. Mas eu, fazendo um contraponto, Rô, eu acho sim. Que sim, se a pessoa, a princípio, ela não tem conhecimento de que se trata de um filme com temática LGBT, ela talvez de fato não percebe, e durante o filme ela vai se identificando com outras coisas que não só a questão LGBT. Mas Robson, existe já beleza. Parecia que estava travando. O que foi, Rô? Parecia que estava travando. Aí eu ia falar para você segurar e voltar. Volta, pode falar.
quando a pessoa já sabe que o filme é LGBT, né? Tal filme, história gay, história lésbica, história trans. Eu talvez achasse que não, antes. Mas aí, nos nossos últimos acontecimentos, principalmente aqui É. no Brasil, eu tendo a dizer que sim, que tem gente que não vai assistir porque é um filme com temática LGBT. É porque é Mas, uma história. mas aí você está dizendo assim da pessoa saber disso antes, né? Se ela souber disso antes, né? Se ela sabe que o filme fala sobre questão, um relacionamento gay, um relacionamento lésbico, enfim. Se ela sabe antes, né? Algumas, eu estou dizendo, obviamente eu estou dizendo um grupo de pessoas, né? Que a gente sabe quem são essas pessoas. Uhum. Talvez essas pessoas não deixem de ver de fato quando elas sabem dessa história antes. É que o retrato de uma jovem em chamas, a princípio, quando você olha o cartaz ou você vê o sinopse do filme, você não conecta diretamente com a temática LGBT. Então talvez você vá lá sem imaginar e acaba percebendo, né? É. Enfim. Mas eu acho que é legal, o mais interessante de ver o filme, assim, é de fazer essa conexão, mesmo essa ponte século XVIII, eu vi a minha aluna comentando década de 80, não é década de 80, é século Não, XVIII, tá, Gabriela? século XVIII. O filme é de 2019. O filme foi lançado em 2019, mas a E história... se passa no final do século XVIII. Então, eu acho que fazer essa ponte, essa conexão, né, do que era 200 anos atrás e como as questões ainda purulam e se fala sobre isso, e quanto o preconceito ainda existe, quantas questões intolerantes, né, da sociedade estão presentes, eu acho que é incrível de ver isso no filme, assim. É muito louco. Aí eu acho que a gente pode até entrar numa questão do filme que a gente tinha até comentado com você, Rô, que o filme causou uma baita polêmica na França, Uhum. porque o César Awards é uma premiação francesa parecida com o Oscar, né? O Oscar da França. E aí, durante o César Awards, o filme era um dos mais cotados, principalmente na direção, né? Com a Céline. Só que o filme acabou perdendo para o Roman Polanski. O Roman Polanski é um diretor que tem acusações gravíssimas de assédio, Pedofilia. de pedofilia. Pedofilia. Então, aquilo gerou uma indignação tão grande nas atrizes, na diretora, que elas saíram da premiação, elas foram embora. Elas largaram a premiação no meio, quando foi anunciado a vitória do Roman Polanski, né? E largaram a premiação, porque é muito louco, né? Então, é um filme que fala sobre a questão LGBT, dirigido por mulher, que fala sobre mulher. E aí ela perde a direção para um filme que não é mais interessante do que o filme dela. O filme é bom, tecnicamente, principalmente, mas o filme da Céline, O Retrato de uma Jovem em Chamas, é muito melhor, muito mais interessante. Só que ela perde a direção para ele, então causa uma indignação por conta da história do Roman Polanski, né? Enfim, bem... Mas é que também isso... Porque o Oscar, no ano passado, não mandou esse filme para o Oscar. Ele mandou a França, né? Ele mandou o filme chamado Les Misérables. E aí isso também tirou um pouco a publicidade do filme, né? Não que o Les Misérables é um filmaço, mas ele acabou tirando a divulgação, a publicidade do filme, e isso causou um pouco... Muita gente não conhece o filme por conta disso. Pode falar, Rô. O Douglas Rock perguntou se tem a ver com Brokeback Mountain. Pode responder, eu já sei. Não. Tem a temática LGBT, obviamente, né? Filmes, mas é um outro prisma, assim, em muitos sentidos, né? Primeiro porque é uma relação de lésbicas, não são gays. Segundo porque é dirigido por uma mulher, não por um homem. Terceiro porque a história é em outro século, né? Completamente em outro século. Alta. E também a delicadeza do filme é completamente diferente do que se faz no Back Mountain. Então, não tem muito a ver. Então, já vou entrar em uma outra coisa aqui. Comparativamente. Pegando, azul é a cor mais quente, que, por ironia, se chama La Vida Dela, né? E o nome da atriz que faz Ai, meu Deus, esqueci o nome da personagem. A pintada se chama Del, né?
eu acho um filme ultra cru em relação ao erotismo, ao modo como mostra. Tá certo que assim, o Azul é a Cor Mais Quente traz um prisma bem mais atual, entendeu? Mas pensando em cinematografia mesmo, né? O Retrato de uma Jovem em Chamas eu achei ultra poético, né? Azul é a Cor Mais Quente é dirigido por um homem. Retrato de uma Jovem em Chamas é dirigido por uma mulher. Será que essa diferença, esse olhar, Esse é o básico para se entender porque as diferenças. eu tô apaixonado por esse filme, né? Retrato de uma Jovem em Chamas. Então, Não, a diferença básica eu acho que está aí, né, na mão do diretor, porque inclusive tem uma polêmica grande também no filme de abuso, né, que as atrizes do filme. É um filme o francês, Azul é a Cor Mais Quente. não conhece? O Azul é a Cor Mais Quente também é um filme francês, também fala sobre o relacionamento de duas mulheres. Só E ó, que, ao contrário. Leonardo Bardini falou: Azul é a Cor Mais Quente, eu vejo uma ótica muito masculina e erótica sobre um relacionamento lésbico. Tudo que eu tentei falar, o Leonardo conseguiu resumir em uma frase. Obrigado, Leonardo. Eu Ele tentei é falar isso. fetiche, né? Tem um olhar fetiche. Se usa um fetiche É fetichista. masculino ali do relacionamento entre duas mulheres, o que acaba transformando o filme. Lógico, ele teve uma importância no período em que ele foi lançado, porque ele era um filme bastante impactante, né? Só que aí quando você olha ele e olha pro Retrato de uma Jovem em Chamas, você percebe o quanto é diferente e o quanto faz diferença uma mulher falar sobre mulheres, né? Ainda mais Eu posso ser polêmico? igual e tal. Eu sempre sou polêmico, né? Eu já falei isso daí no primeiro. Né? Eu tenho a impressão que, por exemplo, eu não acho que Retrato de uma Jovem em Chamas não tenha erotismo. Só Não, que ela tem. o erotismo no Azul é a Cor Mais Quente é um erotismo fálico, Sim, sim. entendeu? É do ponto de Agora, o erotismo no Retrato de uma Jovem em Chamas é suave, é sutil, é bonito demais. Ele é poético, né? O filme é extremamente Ele é poético. poético. Ele coloca a questão sexual como premissa interessante, porque as mulheres sentem atração, obviamente ela é nítida ali, só que a forma como aquilo é colocada, desde gestualidade da atriz, posicionamento de câmera, fotografia, todos os detalhes técnicos do filme, eles corroboram para a delicadeza dessa sexualidade, né? Ou dessa sensualidade das atrizes e da história. Coisa que no Azul a Cor Mais Quente é o oposto, né? Tem uma brutalidade, tem uma pegada mais intensa. Não que isso seja um problema necessariamente, né? Mas no filme em especial você percebe, principalmente sabendo depois pelas atrizes, né? Do quanto elas foram abusadas durante a gravação, né? E Erotismo elas falam simbólico isso em retrato. claramente. Sinto Erotismo. atração à fotografia feminina. Gabriela, não entendi muito bem a sua frase. Não, estou pensando que eu acho que ela está dizendo no sentido da figura da atriz, né? Ou da personagem feminina. Olhar para Né, que é a fotografia feminina. Aí, ó, um detalhe que para mim é muito importante no Retrato de uma Jovem em Chamas é o tratamento em relação à arte. Duas artes específicas, né? As artes plásticas, eu até comentando com você anteriormente, porque a gente conversa um pouco antes sobre o filme, né? Exatamente também para a gente não fazer 1 hora e meia de live. Assim, mas eu entendo que mulheres têm uma visão mais apurada para entender o universo lésbico. É isso, com certeza. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, o tratamento da arte, para mim o filme ele remeteu um pouco, Me Chame Pelo Seu Nome, pela delicadeza com que é tratado algumas coisas. O modo como ela pinta, que ela fecha os olhos, assim, lembrou muito uma cena do A Liberdade Azul, do Krzysztof Kieslowski, filme de 92, sobe por aí, né? Assim, quando a Juliette Binoche tá imaginando qual seria o instrumento que o marido dela teria escrito. É lindo, assistam o filme, né? O comecinho me lembra um pouco o piano, né? Mas assim, o tratamento da arte
quando ela tenta visualizar, porque no começo a personagem da Daryl Hannah não está posando para ela, e ela tenta imaginar como é que é, ela fecha os olhos, ela abre os olhos e ela vê quase que Vai desenhando, né? titurando Uhum. o rosto dela, eu acho de uma beleza profunda, assim, tipo, trazendo a arte. E vou puxar um pouco a sardinha pro meu lado, né? Eu sou músico, então a questão musical é de um tratamento tão absurdamente lindo. Bom, tem 3 momentos musicais no filme. A personagem da pintora toca um trecho de um movimento das 4 estações do Vivaldi, num cravo. Depois tem um coro feminino que ele acaba sendo a, o ponto culminante para a transformação no filme, né? Sim. E no final, essa mesma parte do Vivaldi toca de novo, só que com orquestra, né? Gente, não é spoiler, não se preocupem, tá? Quando vocês assistirem, vocês vão sentir todas as intensidades que eu tô falando, tá? E essa repetição que eles fazem, existem diversos estudos falando sobre música, como é que a música lida com as células, um bando de coisa, e também existe a questão da música ter um caráter catártico, né? E da música trazer lembranças. Se você ouve uma música que você ouvia quando era pequeno, você sente o cheiro da comida que a sua avó fazia. Assim, O filme, e tecnicamente, faz também. exatamente isso. É porque o filme ele vai ele utiliza dos recursos técnicos, desde a música, da fotografia, da direção de arte, do figurino, para apoiar a ideia da sensibilidade, da poesia e da delicadeza do filme. Então é tudo Ah, muito delicado nesse sentido, né? E a direção artística, toda a questão técnica do filme, ela vai nesse lugar. o Fábio Medeiros falou: retrato passé pela arte, fotografia, música, ópera, pintura. Fato. E literatura, porque ele também coloca uma vírgula do mito de Orfeu no meio, Sim. né? Ele é um roteiro Assim, adaptado, né? O filme é um roteiro adaptado, então é, ele já coloca aí uma obra literária de fundo. sim. Eu tinha separado, eu tinha falado de alguns filmes que a Eu gente tenho aqui. poderia comentar, assim, pensando na ideia do cinema LGBT. Eu acho que é legal falar também dessa questão do cinema LGBT e o quanto que ele vai se transformando no Sim. decorrer dos anos, porque a quantidade de filmes LGBTs hoje são muito maiores do que há 20, 30 anos atrás, obviamente, a produção, né, com filmes de temática LGBT, mas ali ainda é um número bastante ínfimo em comparação à quantidade de filmes que são produzidos. Mas se você olha lá para a década de 70, 80, a questão LGBT ela aparece muito poucas vezes e quando aparece geralmente é de uma forma estereotipada, mesmo dentro do cinema. Na televisão mais ainda, né? Mas no cinema também. Então, os personagens LGBTs eles são retratados de forma estereotipada, eles raramente são protagonistas dos filmes, eles são coadjuvantes, e é o amigo da protagonista, né? Que é É. o engraçado, É o amigo engraçado da protagonista, que é a mocinha que vai correr, que o mocinho vai correr atrás. né? Então, raramente ele traz questões pontuais, são protagonistas de filme com questões potentes, fortes, diversas, né? Porque o gay não é um só, porque a lésbica não é uma só, porque a trans não é uma só, o trans também não, inúmeras pessoas, elas são diferentes entre si. Então as histórias também são múltiplas, né? E aí, na hora que eu fui fazer a lista, filmes interessantes e tal, quais poderiam estar? É impressionante, porque a maioria deles são filmes mais recentes, de 10 anos para cá, né? Tem alguns filmes mais antigos que são muito legais de ver e tal. Eu até falei do Delicada Atração, que é um filme, acho que é da década de 80 ou 90, que é um pouquinho mais antigo, que é belíssimo. E aí sim, a questão... os protagonistas são 2 homens, né? São personagens gays. Mas essa transformação... 1996. Oi? 1996. 96. Então. Essa transformação do cinema, ela se dá
em paralelo à transformação da sociedade, né? Então, os direitos vão sendo conquistados, os temas vão sendo destrinchados e automaticamente o cinema também, né? Começa a abordar mais, tratar mais das questões dentro da linguagem cinematográfica e tal, e começa a tirar, olhar com mais cuidado para essa questão estereotipada, né? Acho que é um filme lindíssimo, que assim, eu ia falar, além do Retrato da Jovem Chamas, eu ia falar um filme, dois filmes que traz a questão da personagens trans, que eu acho que são legais de ver, que é o Tangerine, que é um filme filmado num celular, impressionante, o diretor Luciano Baker, ele faz a filmagem toda em registro de celular, e as personagens e atrizes são atrizes trans, e o filme é belíssimo, assim, incrível. E uma Mulher Fantástica, que é o filme chileno que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro, que também tem a Daniela Vega, que é uma atriz incrível, uma atriz trans. E que são dois filmes importantíssimos de se colocar aí nessa lista junto com o Retrato de uma Jovem Chamas. E o Tomboy, né, que é da mesma diretora do Retrato? O Tomboy também tem uma questão da transexualidade, e aí é na transição, né, no período da adolescência e tal. É a mesma diretora do Retrato de uma Jovem Chamas, a Celine, também é super bonito o filme. Eu acho ele até bem forte, na verdade. Mais do que bonito, eu acho ele bem impactante, assim. E aí tem dos filmes gays, aí eu tinha falado do Moonlight, porque ele faz um recorte ali histórico no cinema LGBT, porque ele ganhou o Oscar e que está na nossa lista, a gente vai falar daqui a algumas semanas sobre Moonlight. Então, não tem como não falar para as pessoas não assistirem Moonlight, porque é uma obra-prima e é um filme premiadíssimo, né? Posso entrar em uma coisa da semana passada? Você pega Moonlight ganhando, acho que 2016. Não, foi 2017. Não, 2016, não sei. 2016 ou 2017. Ok, mas assim, tipo, não faz tanto tempo. Moonlight ganha. Green Book 2019. É altos e baixos da primeira. Onde que tá a cabeça dessa galera que vota no Oscar, né? Mas ok, depois a gente volta a discutir sobre isso daí. O filme brasileiro também, eu acho que era legal de pontuar, que é o Tatuagem, que é um filme incrível também. Irandir Santos e o... Ai, meu Deus, eu tenho ele no meu Instagram. Eu assisti também o Bicha Travesti essa semana, que é a história da Linda Quebrada, é um documentário sobre a Linda Quebrada, que é incrível também. Eu acho bem impactante o documentário. Eu acho que tem uma produção de filmes atuais, assim, principalmente nos últimos 5 anos, assim, incríveis, assim. Se a gente recorrer ao Google, vocês vão achar uma listagem incrível, assim. E esses que eu falei são uns dos, mas tem... Não, tem muitos. São dos últimos eu colocaria junto com essa lista, Rob, o Elise e Marcela da Netflix. Elise e Marcela porque está mais acessível, inclusive, porque as pessoas... Está mais acessível e é um filme que é baseado numa história real, né? De duas mulheres que uma se faz passar por homem para casar com a outra. Assim, eu acho bem interessante esse filme. A fotografia dele é muito bonita, que é feita em preto e branco, em PB. Eu achei bem legal isso daí. É bonito. É um filme espanhol em preto e branco. Eu também acho que Tem o Carol, da Kate Blanchett. Tem alguns filmes que eu acho que a gente precisa olhar para eles, na verdade. Eu acho que o legal de olhar para os filmes de temática LGBT é de perceber o quanto que eles podem trazer elementos de reflexão não só para a comunidade LGBT, mas para a população em geral, né? A pessoa olha aquele filme, ela não tem conhecimento sobre questões que estão sendo apontadas lá e ela tenta, então, um olhar mais empático para essas pessoas. Diga. Peraí, que, oh meu Deus, eu tô me atrapalhando aqui hoje com os comentários, que eu quero ver os comentários antigos. Meu Deus. A polêmica entrou um pouquinho aqui, né, do Green Book, né, depois Barras da Grunha, a Gabriela Oliveira perguntou se já viu o filme Estrela Nua. Eu não vi, você já viu, Rob? Estrela Nua é um filme brasileiro, com a Carla Camurati, se eu não me engano, de 1970 e pouco.
É esse mesmo que você está falando, Gabriela? Confirma pra gente. É um filme brasileiro com a Carla Camurati, né? É um filme, tem a questão lésbica também bem forte no filme, se for esse que eu tô pensando. Carla Camurati, pré-Carlota Joaquina e La Selva Padrona. Quer dizer, ela como atriz. Como Ela como atriz, atriz. porque... É. Eu É, tenho. Eu tenho. o que que você não tem, né, Rob? O Leonardo Bardini falou que tem uma série nova na Netflix chamada Boca a Boca, que tem personagens protagonistas Ah, é LGBTs. incrível! É incrível! Eu não vi Aliás, falando ainda. em série, não tem como não falar de Pose, né? A Amy acabou de ser Pose, por indicada favor. agora e eu achei uma baita injustiça, assim, o Pose ficar de fora da indicação de melhor série de drama. Eu acho, nem acho que a terceira temporada seja a temporada mais forte do Pose, mas ela mantém uma qualidade, assim, uma força de trabalho de atuação, de produção tão incrível. É uma série tão maravilhosa, assim. Eu realmente fiquei bem chateado de não ter sido indicado. O E, Pose, a gente, e as aí a gente atrizes, pode... né? Aquelas atrizes são incríveis, elas são incríveis, todas. São, É são. muito legal. E Né? o E o Pose a Boca a gente Boca, pode então, fazer uma o Boca a ligação com o... Boca é muito legal. Eu não terminei É, de ver, estou na terceiro episódio dos 6 episódios, mas eu achei muito interessante porque ele é quase visionário, porque ele traz uma questão de pandemia, né? Ou epidemia, no caso ali na série, né? Então ele é meio o, visionário. Fiquei pensando, gente, essa pessoa, ela recebeu um spoiler avisando que ia rolar um coronavírus, né? Porque como é que ele produz a série assim? As questões são muito, muito, muito atuais, assim, impressionante. né, Impressionante. o Pose a gente pode fazer uma ligação com Paris is Burning, né? Que foi Paris is um Burning. documentário meio que necessário do Leonardo final dos também é anos minha religião. 80. Oi? Ele falou que a religião eu também é a minha. Amo É. Deus. Strike Não, a Pose, o documentário Strike a Pose. Strike a Pose e Paris is Burning são dois documentários que, para quem assiste Pose e gosta, precisa assistir. Tem na Netflix. Paris is Burning. Strike a Pose eu não tenho certeza, mas eu acho que não. Só Eu assisti na Netflix, só que não sei se está disponível agora. Vamos ver o Strike agora. a Pose. São documentários. O Paris is Burning justamente a questão dos gays, negros, os LGBTs, né, as trans, os gays negros da periferia americana e a dança do Vogue, né? Strike a Pose não está no Netflix mais, mas eu assisti na Netflix. O Paris is Burning, se eu não me engano, o Ryan Murphy já falou que o Pose ele, É super, ele é inspirado no Paris is Burning. super. E o Strike a Pose os bailarinos da Madonna, né? Que fizeram as turnês dela. Leonardo acabou de falar isso pra gente. Leonardo, você vai ser nosso consultor, tá? Tá contratado. Você vai ganhar R$ 0 que a gente tem para pagar. Deixa eu ver mais alguma coisa aqui. É muito legal. É muito legal. Rob, acho que para de repente a gente Pose é excelente para a nova geração que não viveu o início da AIDS, com certeza. Rob, você acha que de repente seria legal para a gente encerrar aqui? Já estamos com mais de meia hora. Já passou de meia hora. Fazer um panorama assim de como foi o crescimento dos personagens LGBTQIA+. Porque assim, se a gente for pensar, o primeiro filme assim que deu mais burburinho em relação a ter personagens gays, digamos sem estereótipo, é aquele filme com Al Pacino, Alguma Coisa da Noite, filme dos anos 70, uma coisa assim. Inclusive o James Franco quis refazer uma cena e fez um documentário sobre. Eu assisti um episódio de Hollywood, tá? Então não sei falar, o Robson que sabe, tá? O Robson assiste tudo. Assim, eu não sei. O cara dá aula, assiste, faz post, faz um bando de coisa e dorme 1 hora por noite. É o Miguel Falabella do cinema. Eu adoro o Ryan Murphy, eu acho o Ryan Murphy um gênio, né? E ele trabalha, ele é um workaholic, né? Porque o cara tem 4 séries produzidas no mesmo ano, produzindo, dirigindo. O cara foi indicado pelas 4 séries no Emmy, impressionante. Quer dizer, as séries em si não foram indicadas, mas ele teve indicações técnicas, né? Ou de elenco. Então ele é um gênio, assim. Eu acho que Hollywood não é o melhor trabalho do Ryan Murphy. Ele tem coisas mais interessantes, mas eu gosto muito de Hollywood por conta da poesia
que se coloca ali da questão da própria história de Hollywood, assim. Eu acho que para quem gosta de cinema, para quem gosta de Hollywood e tudo mais, obviamente vai se identificar muito com a série, porque tem essa visão um pouco, uma transformação, quase um olhar utópico para o que deveria ou poderia ser Hollywood sem as suas loucuras e coisas ruins, né? A transformação, porque os artistas e a arte em si sofreu e sofre até hoje perseguição, problemas. Os artistas também são geradores de inúmeros problemas por conta da vida que ele carrega ali, né? Das suas perseguições e tudo mais. Então é bonito de ver a série, mas não é a melhor do Ryan Murphy, assim. Eu acho que tem outras mais interessantes. Eu acho que ele faz... o Ryan Murphy, eu acho que assim, o que faz eu olhar muito, com muito carinho. Oi? O que faz eu olhar com muito carinho para o Ryan Murphy é o fato de que eu acho ele representativo há muitos anos. Em Nip Tuck ele já era representativo. Sim, entendeu? Que é a primeira série que, tipo, os nomes Ryan Murphy, Brad Falchuk aparecem. Assim, então já tem uma representatividade que vem antes e que ele vai construindo, entendeu? Até ele poder fazer um American Horror Story. Holding the Man, ótimo filme. Esse daí tem na Netflix. tem na Tá? Netflix. Aí ele faz Glee, que é ultra representativo, faz Pose, agora com Hollywood, né? Ele vai fazer um musical agora pela Netflix também, The Prom, que foi muito sucesso nos Estados Unidos, que é a história de dois rapazes que... É só com a Meryl Streep. Assim, só com a Meryl Streep. Na verdade, o Ryan Murphy tem pouquíssima coisa no cinema, assim. A produção dele é sempre mais televisiva, né? Então, as coisas que ele faz é geralmente para TV, geralmente não sempre, quase sempre para TV. E agora, esse ano, ele decidiu fazer um filme, um musical, que é uma pegada que ele gosta, né? E ele chamou a Meryl Streep para fazer. Não, o cara tá podendo. O cara tá podendo. Né? Um filme onde o roteirista colocou uma tensão e referência homossexual foi A Hora do Pesadelo 2 ou 3. Não é declarado pelo filme, porém para nós é perceptível como um elefante branco na sala. Primeiro filme LGBT foi em 1919, há 100 anos. Others aus die Andern. Gente, Anders als die Andern. Eu tive aula de alemão na faculdade. Eu vi uns trechinhos desse filme, porque ele é de difícil acesso, né? É difícil se acessar. Mas o Asas, né, que foi o primeiro filme que ganhou o Oscar de melhor filme, tem uma vírgula lá de uma tensão homossexual. É isso que eu estava falando no começo da live. É que o personagem LGBT ele era sempre tratado, ou ele era o estereótipo, ou ele era o coadjuvante, ou ele era assim, tipo, vamos dizer que mas a gente não pode dizer porque vai ser censurado, porque as pessoas vão causar problema. Então, ele sugeria uma homossexualidade, ele sugeria uma bissexualidade, mas ele não era algo colocado de fato, né, escancarado, era tudo muito assim, era muito sutil, né? Você ficava na dúvida, será? Não é, não é, enfim. A Meryl Streep, ela tem 220. Era disso que eu tava rindo, né? Que você tava falando do personagem que não era mostrado. Eu comecei a rir porque eu li o comentário do Fábio Medeiros, assim. Gente, olha, a gente tem que encerrar aqui, mas assim, a gente vai voltar em temas LGBTQIA+, Moonlight, acho que daqui a umas 3 semanas, tá? Eu e o Robson, a gente combinou que toda a primeira semana do mês, próxima semana é a primeira semana de agosto, primeira quarta de agosto, nós vamos falar de algum filme brasileiro, né? E o filme brasileiro escolhido é... Bacurau. Bacurau. Parece ao contrário. Tá ao contrário, mas o seu também tá tudo ao contrário. A gente fica ao contrário aqui, né? Olha, The Rock Horror Show. Por conta de todo purinho, né? Tem filmes brasileiros incríveis nesse Bacurau, obviamente. O cinema brasileiro é riquíssimo. Mas como não falar de Bacurau logo de cara, né? É maravilhoso. Eu tô aqui exibindo meu DVD porque o meu é autografado aqui, né? Assim. Então,
Kleber, assiste Assim, a live, Kleber. é, A gente concorreu hoje com a Mariana Ximenes. Você falou com a Mariana Ximenes e com o Jean Willis. Então, quem sabe? a gente estava concorrendo e depois entrou o CC Diversidade, porque fica apitando aqui no meu relógio, né? As pessoas que vão entrando, né? Então, semana que vem a gente vai falar de Bacurau e vamos falar um pouquinho, assim, do cinema brasileiro dos últimos tempos, porque, cara, uma coisa é fato. Para mim, Quatrilho, que é ex-companheiro, Central do Brasil, começa a ter uma indústria que agora está sendo acabada por esse desgoverno, né? Mas assim, cara, o cinema brasileiro tá sensacional, tá incrível, incrível. Teve muita coisa incrível anteriormente, a gente, porra, salve Glauber Rocha, entendeu? Assim, mas assim, tipo, o cinema brasileiro com todos os problemas que passa de desgoverno, disso, daquilo outro, porque melhorou, mas ainda não eram as condições ideais de fazer cinema. Não. Não era, entendeu? Ainda né? Estava começando a ser, e aí tudo foi por água abaixo. Eu acredito que, assim, quando eu vejo o cinema brasileiro, eu volto a acreditar no brasileiro. Porque o modo como consegue fazer umas coisas maravilhosas com pouca condição, tipo, temos que louvar de pé essas pessoas. Robson, algum agradecimento? Obrigado, Rô. Gente, obrigado demais. Eu vi bastante gente entrando, saindo. Não dá para falar. Fernanda entrou agora, Fernanda, no final, meu amor. Seja bem-vinda. Um beijo para todo mundo que participou e obrigado pelas falas e depoimentos aí, tá bom? Um beijo. Gente, o vídeo eu vou disponibilizar no IGTV, depois vou colocar no YouTube, tá? E vou colocar nas descrições de tudo isso. Depois eu reassisto o vídeo e eu faço aquele esquema com o nome do filme e o link no IMDb de todos os filmes que a gente citou. Quem entrou no meio, entrou no final, viu um pedacinho, tá? Depois a gente disponibiliza o vídeo todo. Já tem o da semana passada na minha página, no Cine Alfieri, então... tá lá na página dele, aí vai direto pro YouTube. No meu IGTV também tá disponível, tá? E a gente coloca na descrição na descrição todos os filmes que a gente citou com o link pro IMDb, tá? Para vocês saberem. Comenta o vídeo, fala o que vocês acharam, deem sugestões. Eu e o Robson, o segundo que a gente faz, nós estamos aprendendo a fazer isso daqui. Então é muito importante que vocês conversem com a gente e falem, olha, isso daqui foi legal, isso daqui não foi, acho que falou pouco disso, falou pouco daquilo, e até das sugestões assim, vocês poderiam falar de tal filme, né? Sim, porque a gente queremos ouvir vocês, tá bom? Rob, muito obrigado. Mais uma semana. Quarta-feira que vem, Bacurau. Beleza, a cidade que não está no mapa. Beijo a todos. Tchau, tchau, tchau. Até.